Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de história, mais um dia de trabalho começando por aqui. Queria agradecer você pela sua companhia para mais um dia de trabalho, mais uma troca de experiência que a gente vai ter aqui na nossa aula de hoje. Pode ter certeza disso. Hoje nós vamos continuar a nossa matéria, sobre as civilizações pré-colombianas que nós começamos aí na aula anterior. Na aula anterior nós estudamos aí sobre a civilização maia, falei para vocês aí do destaque, da questão do calendário, que o mundo iria acabar em 2012. E hoje eu vou contar para vocês aí um pouco sobre o destaque da civilização asteca. Na nossa última aula, vocês copiaram aí o esquema sobre os astecas e os incas. Mas por hoje eu vou explicar para vocês sobre os astecas para ficar mais fácil vocês assimilarem a matéria aí sobre as civilizações pré-colombianas. Então hoje nós vamos aprender sobre os astecas e na aula seguinte nós vamos aprender sobre os incas, tá bom? Então vamos entender um pouco sobre essa civilização asteca que é bem interessante. A gente vê, a raiz dessas civilizações, que foram as primeiras civilizações que habitaram aqui no nosso continente americano, e quanta coisa bacana e quanta coisa que começou com eles, que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do nosso cotidiano. E a civilização asteca traz uma característica bem importante, bem interessante, que a sua história começa através de uma lenda. É isso mesmo. E é justamente isso que eu gostaria de começar a falar para vocês. Então, olha só a informação que eu trouxe para vocês aqui, ó. A civilização, que é a civilização asteca, incorporou a arquitetura, o cálculo e a escrita e a religião ao seu dia a dia. Então olha só que coisa, que informação importante que eu já trago para vocês, que a civilização asteca, junto com o seu povo, junto com a sua civilização, incorporou aí o cálculo, que servia para ele estar calculando a questão de agricultura, na questão da matemática, a escrita, a religião também no seu dia a dia, no seu cotidiano. A partir da sua capital, que é Tenochtitlan, que é a capital aí, que pertencia então à civilização asteca, que hoje não existe mais, que é o atual México. Então, a civilização asteca foi a raiz de tudo da civilização que deu pontapé inicial então para que o território México, que hoje é conhecido entre nós aí, pudesse se deslanchar, pudesse então estar se desenvolvendo. E aproximadamente aí a população tinha 400 mil habitantes na época, que era a maior de qualquer cidade europeia. Então, se você analisar, colocar na balança, civilização maia, inca, asteca, a que teve mais população, que teve mais habitantes, foi a civilização então asteca, comparando então com a civilização inca e comparando com a civilização maia também. Eu falei com vocês que a história da civilização asteca começou através de uma lenda, e é uma lenda mesmo. E não adianta você querer tirar sarro, não. Se você um dia tiver a oportunidade de visitar o México, visitar essa parte histórica, não chega lá falando que essa lenda é mentira, que essa lenda é lorota, não, que eles vão colocar vocês para correr de lá, é isso mesmo. Por quê? Porque é muito importante para eles essa lenda. Porque é a formação, é o início de tudo. Tanto que é tão importante que, se você for analisar, na bandeira do México tem justamente esse desenho aqui, ó, que é essa águia com uma serpente na boca em cima de um cacto. Então, o que tem então esse desenho aqui na bandeira do México com essa lenda que eu acabei de falar para vocês? Segundo essa lenda, tá, um chefe, da civilização asteca, antes de se tornar a civilização asteca, fez o seguinte pedido, que uma nova civilização pudesse ser formada aonde o povo encontrasse uma águia em cima de um cacto com uma serpente na boca, que é quase impossível, né? Você seguir uma trilha, seguir um caminho e ter que achar, essa águia com uma serpente na boca em cima de um cacto. E justamente a lenda fala que eles encontraram essa figura, em sua frente, no seu segmento, na sua trilha, e por ali, a partir daquele momento, eles começaram então a formar então essa nova civilização. E com isso então começou então a surgir então a civilização asteca. Tanto que eles acreditaram nessa lenda que foi perpetuando de geração para geração até os dias de hoje. Igual eu brinquei com vocês, não adianta querer falar mal, falar que essa lenda é lorota, que essa lenda é mentira entre eles lá, que eles não vão acreditar e, por sinal, vão te colocar você correr para lá, porque está estampado na bandeira do México justamente esse desenho aqui. Olha só para vocês terem uma noção. Essa questão da lenda é tão pesada e tão forte para eles lá
que eles carregam isso, comemorando até os dias de hoje, né, o surgimento da civilização asteca, que hoje, no caso, não existe mais, que hoje, então, é o México, ok? Ó, o principal vestígio deixado por essa civilização foram essas arquiteturas que a gente está vendo nessa imagem aqui. E que arquiteturas são essas aí? São construções feitas como se fossem as pirâmides do Egito mesmo, pedra sobre pedra, no qual eles serviam de moradia para eles e depois também servia para estar guardando a sua riqueza. Então, o principal vestígio, né, que a gente fala o México antigo, são essas construções. Então, muitas pessoas quando vai visitar, né, tanto a parte histórica do México, que fala sobre a civilização maia, que fala sobre a civilização asteca, visita essa parte aqui, né? Já a civilização inca não desenvolveu na parte do México, não. Só para adiantar para vocês, foi precisamente lá no Peru que ela se desenvolveu, ok? Então, tá aqui o principal vestígio deixado por eles aí, ok? Aí agora, eu quero passar um videozinho para vocês e vou acompanhar junto com vocês aqui um pouco dessa história do surgimento, então, da civilização asteca, que conta pra gente até aquela lenda que eu acabei de falar para vocês aí, tá bom? Então vamos acompanhar que eu vou ficar aqui junto com vocês acompanhando esse vídeo, que é bem interessante, falando sobre a civilização asteca. Vamos acompanhar. O Império Azteca, primeira parte. Vamos dar uma olhadinha no nosso planeta. O local onde as Américas do Norte e do Sul se encontram é uma região que hoje é o México e a América Central. É a morada de selvas, montanhas e de florestas tropicais e ainda guarda uma das culturas mais misteriosas e poderosas que conhecemos. Uma poderosa civilização dominou a região inteira há centenas de anos. Esse povo era chamado Azteca. Os astecas tinham um poderoso exército que conquistou os povos vizinhos. E em apenas 2 séculos, tornaram-se os senhores da Mesoamérica. Mas vamos voltar ao começo da história. Há uma época em que civilizações mais antigas viveram nessa parte do mundo, deixando-nos arte e templos magníficos. Primeiro vieram os Olmecas e os Zapotecas, e de uma parte dessas culturas emergiu uma civilização majestosa chamada Teotihuacan. Mas algo começou a acontecer. Essas grandes civilizações, que eram tão poderosas, começaram a desaparecer da região. O que estava acontecendo para fazê-las desaparecer? Talvez todas estivessem sendo raptadas por extraterrestres. Provavelmente não, mas ninguém sabe ao certo por que eles desapareceram. Com a queda da grande Teotihuacan, começou uma era turbulenta e caótica. Vários povos entraram em cena e começaram a lutar entre si pelo poder, até que no século XII, os astecas chegaram pelo norte. Os astecas conseguiram dominar todos os povos vizinhos e logo passaram a governar toda a região. Tenochtitlan. Os astecas eram grandes guerreiros e não só conquistaram os povos vizinhos, como os trouxeram para o império. No auge de seu poder, o Império Azteca incluía 38 estados diferentes e muitos povos distintos. Com todas essas diferentes áreas e esses diferentes povos para governar, os astecas precisavam de uma capital a partir da qual se organizar e governar os súditos. E assim, em 1325, criaram Tenochtitlan, uma pequena vila que com o tempo se tornaria uma lendária cidade, o centro de um poderoso e temido império. Tenochtitlan era uma cidade muito especial, construída em uma pequena ilha no centro de um grande lago. Suas ruas eram feitas de canais que ligavam a cidade aos campos, a outros centros urbanos e a outros lagos. Os cidadãos utilizavam os canais como estradas e, como a maioria das cidades, Tenochtitlan estava cheia de gente. Na verdade, a população chegou a atingir 250 mil habitantes. Ao olharmos atentamente para o horizonte, somos capazes de ver as montanhas que circundavam a cidade. Os astecas reverenciavam as montanhas, com seus picos que chegavam até o céu onde viviam os deuses. Os astecas construíram cerca de 25 templos em forma de pirâmide que imitavam as montanhas. Esses templos foram concebidos para provocar medo e respeito entre a população. As cerimônias que envolviam sacrifícios humanos eram realizadas em altares de pedra no topo das pirâmides. A alimentação asteca.
Você gosta de milho, chocolate, amendoim ou tomates? Bem, tente adivinhar de onde vieram. Os astecas! Os povos da Mesoamérica comiam muitos alimentos saudáveis e saborosos, e nós temos de agradecer-lhes por muitas das colheitas abundantes que temos hoje. Por exemplo, eles foram os primeiros povos a cultivar milho. Os astecas usavam milho em muitos pratos diferentes, inclusive para fazer algo como as tortilhas que os mexicanos fazem hoje. Eles também foram os primeiros a descobrir o chocolate. Também tinham feijão, abóbora, melão, pimentas vermelhas e verdes e abacates. Devemos todos esses alimentos aos antigos habitantes da Mesoamérica, como os astecas. Mas uma das coisas que os astecas tinham de mais estranho era o gosto por insetos e até por cães. Na verdade, os astecas ainda comiam... Menino, explicou bem pra gente esse vídeo aí. Uma característica importante da civilização asteca, que eles eram grandes guerreiros. Eles se prepararam para uma possível invasão, porque naquela época era muito comum, né, um território quando queria pegar uma riqueza de outro território, fazia-se guerra. Então, a civilização asteca tinha uma característica bem importante de ser grandes guerreiros e se preparar para uma possível invasão. Claro que teve, né, muitos atritos, muitos combates naquela época por causa de terra, por causa de riquezas. E eles tinham uma característica muito grande entre eles, que eram de ser grandes guerreiros. E uma coisa importante que a gente viu no vídeo ali, né, que como eu disse para vocês, muitas coisas que começaram com eles fazem parte do nosso dia a dia hoje, que é o chocolate. O chocolate foi uma criação, né, que, para quem não sabe, o chocolate ele é extraído do cacau, que começou lá com a civilização asteca e hoje faz aí, né, a loucura e faz aí, né, a vontade de muitas pessoas no nosso dia a dia, né? Muitas pessoas aí não conseguem ficar um dia sem comer um chocolate e que começou então aí com a civilização asteca, ok? Continuando aqui, vamos falar agora sobre as cidades, né? Uma cidade muito importante, né, que era conhecida como uma cidade-estado da civilização asteca, é essa chamada Tecnochtitlán, que até o vídeo citou pra gente aí, ó, que tem aqui, né, essa pintura aqui, né, que eu trouxe para vocês, representada aqui por grandes construções. Claro que no decorrer do tempo, né, por causa das chuvas, por causa do sol, as estruturas, né, a cidade, né, no caso a Tecnochtitlán, ela foi um pouco danificada, mas ainda existe vestígios, como eu mostrei para vocês na imagem anterior da cidade, que serve como ponto turístico, que serve como visita. Então aí está um exemplo aí de uma cidade erguida por eles aí e muito bem estruturada, né? Muito bem calculada, porque naquela época eles usavam muitos cálculos, não só para a agricultura, mas também para estar fazendo então as suas construções, as suas grandes obras também, ok? Vamos continuar então, ó. Vou mostrar um videozinho para vocês que mostra pra gente como que está então essa cidade nos dias de hoje, chamada então Tecnochtitlán. Vamos acompanhar. De lo que fue México Tenochtitlán, justo aquí, en el corazón del centro histórico de la Ciudad de México. Al norte, lo delimitan las calles de Luis González Obregón y San Ildefonso. Al oriente, Correo Mayor y El Carmen. Al sur, desde Moneda hasta el ala norte de Palacio Nacional. Y al este, de Monte de Piedad a República de Brasil. Es el recinto sagrado de los mexicas. Porque pues es el corazón de lo que fue la ciudad de Tenochtitlan, donde se encontraban pues sus templos, la sede del poder económico, político y militar, ¿no?, de esta sociedad. La conformaban otros 78 edificios. Uno de ellos aún existe. En la calle de Guatemala 16 es el templo de Ejecatl Quetzalcóatl, descubierto en 2010. Este edificio, que era dedicado al dios del viento, ¿no?, era un ayudante del dios de la lluvia, o sea, de Tlaloc, y vimos que este templo se encuentra exactamente frente a Templo Mayor, pero alineado con la capilla de Tlaloc. A unos pasos de ahí, en Guatemala 24, se descubrió el gran Zompantli de los mexicas. El Zompantli se trata de una plataforma cuyo fin es mostrar los cráneos de los sacrificados, de los guerreros sacrificados. La estructura de 34 metros de longitud se encontraba enterrada a 2 metros de profundidad y junto con él, los arqueólogos encontraron 35 cráneos humanos. Originalmente eran colgados en una estructura de madera de varios metros de altura. La existencia del Zompantli solo se conocía a través de códices y datos históricos, hasta su descubrimiento en 2015. No muy lejos de ahí, en la calle de Argentina, a través de unos ventanales se observan los restos de un antiguo basamento.
y podemos apreciar aquí los restos de una subestructura de este edificio y que fue construido con piedras de desmonte y bloques de andesita. Este seria a esquina exterior Meninos, suroeste vou explicar para vocês rapidamente o vídeo, né, que mostrou para a gente aí, né, é um vídeo que está em espanhol, né, porque o território do México foi colonizado pela Espanha, então por isso que eles falam o espanhol. Mostra para a gente ali uma construção que eles estão aí investigando vários fósseis que foi pertencente então à civilização asteca, né, que os primeiros habitantes do México foram os astecas, que eles estão estudando e conhecendo um pouco sobre essa história. Então, é uma parte central lá do México, no qual eles estavam lá estudando, que descobriram, né, vários crânios, igual o vídeo mostrou pra gente ali, e que eles estão ali desvendando aí o porquê daqueles crânios, o porquê, né, daquela civilização ter colocado então aqueles crânios naquele determinado local. E a construção também, que é bem antiga, desde essa época então da formação então da sociedade asteca. Então esse vídeo mostrou isso pra gente aí um pouco, ok? Olha só a sociedade asteca, como que ela era dividida, ó. Aqui em cima tinha os imperadores, depois vinha os nobres e militares, consequentemente os comerciantes e artesãos, depois agricultores e soldados e por fim, lá no final da pirâmide da sociedade asteca, estão aí os escravos. Então a sociedade asteca ela era dividida mais ou menos dessa forma aqui para a gente entender quem mandava mais e quem mandava menos também, ok? Eu cheguei a comentar com vocês um pouco na civilização maia sobre um esporte também que era muito forte com eles lá, a gente viu até um trechozinho também de um vídeo, que é chamado Tlachtli. Um esporte que é chamado Tlachtli. O que seria então esse esporte? Seria uma espécie de um futebol no qual eles usavam a cintura para estar fazendo então, né, vamos dizer assim, o gol. E é totalmente diferente do futebol tradicional que a gente está acostumado, da trave, né, da rede, enfim. Era um buraco, né, era um buraco, uma cavidade mais ou menos do tamanho de uma bola, que eles tinham então que estar acertando aquele alvo. E esse esporte também era muito forte dentre a civilização então dos astecas. Eu queria mostrar para vocês um videozinho bem legal também, que mostra para a gente eles praticando então esse esporte chamado Tlachtli. Vamos acompanhar então. Eu particularmente não me arriscaria a fazer, mas era muito comum entre eles fazer esse esporte, né, que eles utilizavam muito, né, a parte do antebraço e também a parte da cintura para estar fazendo então. Ganhava, né, aquele que acertava mais o alvo, que era conhecido popularmente entre a gente como se fosse um gol, trazendo então para o futebol para vocês entenderem melhor, tá bom? Tá aí, meninos, contei para vocês então os destaques da civilização asteca, né, que foi desde a questão da formação, da lenda, até a questão aí do esporte que a gente fechou aqui na nossa explicação da nossa aula de hoje, tá bom? Mas para a gente continuar, para a gente fechar a nossa aula aí com mais chave de ouro ainda, nós temos ainda um tempinho na nossa aula de hoje, eu vou querer que vocês façam para mim aí uma atividade da apostila de vocês. É da apostila de vocês número 3, lembrando que a gente está na apostila número 3, na página 13 e na página 14. E quais são as atividades que nós vamos fazer?
os exercícios de aprendizagem número 4, número 5, número 6 e número 7. Então, vocês vão tirar esse finalzinho da nossa aula que a gente tem hoje aí para estar fazendo essa atividade, para a gente complementar aí um pouco sobre a civilização asteca. E na nossa próxima aula, eu volto corrigindo essa atividade com vocês e também explicando então sobre a civilização Inca, ok? Então, vou ficando por aqui. Não esquece de mandar a foto para mim que vocês estão fazendo atividade, que vale como ponto de atividade, como ponto de tarefa de vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Eu encontro vocês então na nossa próxima aula, para a gente dar sequência então aí e finalizar aí com a civilização Inca, ok? Então, grande abraço para vocês, ótimo restinho de aula para vocês e até a próxima aula.